A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula no canal do professor Álvaro Bruno. Estamos estudando a lição bíblica do quarto trimestre, equivalente a 18 de outubro de 2020. A lição é sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Texto áureo: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. Verdade prática: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Leiamos o texto. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. O objetivo geral dessa lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Objetivos específicos: explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo objetivo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E terceiro, sublinhar o ocaso do diabo, a derrocada do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados, graças a Deus. Então, na lição de número 2, nós vimos quem era Jó, vimos as características de Jó, um homem sábio, um homem próspero, um homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E agora nós veremos a realidade de Satanás, nessa narrativa poética. O diabo é um ser espiritual, mas não é
autoexistente, ele não tem vida própria, ele não foi criado por si mesmo, né? Na introdução, o autor coloca uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó, é que o diabo existe, ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro de Jó, que estamos estudando, é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, por Jó, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, abordaremos nessa lição algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, esse é o foco da lição, mostrar que o diabo ele existe e que todo o mal que é feito na terra, quase 100% é causado e motivado pelas forças do mal dominadas pelo diabo. No tópico 1, o livro de Jó e a natureza de Satanás, o subtópico 1 diz um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. Há pessoas que não acreditam na existência do diabo. Às vezes acreditam em Deus, mas não acreditam que o diabo existe. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Até porque quando lemos a Bíblia, nós vimos que a história, ele era um arcanjo, a história bíblica nos mostra que ele era um dos principais arcanjos, anjos que havia no céu. Então ele é da mesma categoria angelical, representada no contexto e no texto pela expressão os filhos de Deus. Tá? Então isso mostrando que ele foi um ser criado lá no céu, lá na eternidade passada por Deus e depois se rebelou, né? Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Então aqui a gente já pode deduzir que há um mundo espiritual além desse mundo real, há um mundo sobrenatural além desse mundo natural que nós, seres humanos, vivemos. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Está lá em Jó 1,7, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então ele continua tendo esse atributo de rápida locomoção, como ele tinha lá na eternidade. Então ele é um ser espiritual, ele não é um ser que tenha forma humana, por exemplo, como alguns querem acreditar. Número 2, um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo anjo, dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ou seja, ele não existe por si só, ele foi criado. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas,
o anjo se tornou Satanás, ele teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom, como os demais, lá na eternidade passada. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. No versículo 12, diz então, e disse o Senhor a Satanás, na leitura bíblica em classe, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então veja que o diabo ele é limitado por Deus, ele não faz o que ele quer, ele só faz e só vai até onde Deus permitir. Em Jó capítulo 2, se você puder abrir também a sua Bíblia, é o livro que nós estamos estudando, então é importante ter a Bíblia na mão. Jó 2:7 diz, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Então isso ele fez com a autorização do Deus Todo-Poderoso. Como ele não é autoexistente, como ele não se criou, digamos assim, e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada, conforme acabamos de falar, ele tem suas ações limitadas por Deus, ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer, mesmo para o mal. Ele age com a permissão de Deus. Então ele é um ser criado. Número 3, subtópico, ele é um ser dotado de personalidade. Vejamos, além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. Aqui é importante ressaltar que ser uma pessoa não significa ser um ser humano visível como nós somos. Ele é um ser espiritual. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Jó capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa CPAD. Diz assim, Jó 1:9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão, que é o significado dessa palavra? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então veja que ele é um ser que tem argumento, né? Ele é um ser existente, ele é um ser com características, com atributos, né, de uma personalidade, de uma pessoa, né? Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Então, lá em Mateus, capítulo 4, na tentação de Jesus, eu vou fazer a leitura na nova linguagem de hoje, do capítulo 4, versículo 1 de Mateus, diz, então o Espírito Santo
levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, então veja, vai conversar com Jesus. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Aqui ele já tenta argumentar, já tenta convencer Jesus a fazer alguma coisa, né? Jesus responde, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então aqui nós temos o diabo citando a Torá, citando o Salmo 91, citando Deuteronômio, citando a palavra de Deus para tentar convencer Jesus a pecar. Então veja que o diabo, ele é dotado, tem atributos de uma pessoa, né? No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Aqui é bom deixar claro para os desavisados que isso não significa que o diabo ele tenha o atributo da onipresença ou da onisciência. Não, ele não tem. Onisciente, onipresente, onipotente, somente o Deus eterno, poderoso é que tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo, ele tem seus demônios de plantão, ele sabe de tudo porque alguém vai contar e ele sabe o que está acontecendo em toda a terra porque ele tem demônios cuidando para informá-lo. Então o demônio, ele não é onipresente e ele não é onisciente. Isso é muito bom a gente saber. Ele sabe o que se passa na terra, como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó, bem como lá no Novo Testamento, ele conhecia a vida de Judas, por isso que Judas foi seduzido. Isso faz do diabo um ser perspicaz, né? Alguém que tem poder de argumentar e achar um meio de destruir a pessoa, né? O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Em segunda carta aos Coríntios, Paulo fala sobre isso. Vou ler na linguagem de hoje para ganharmos tempo. 2 aos Coríntios 2 e 11, diz assim, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Você conhece os planos do diabo? Você sabe como ele age, como ele trabalha? Isso é um questionamento para nós. Em Efésios, capítulo 6, verso 11, texto muito conhecido, na linguagem de hoje está assim, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então ele é perspicaz, ele é traidor, ele é alguém que monta armadilhas. Se eu e você não vigiarmos, já está tudo preparado por ele para captar cada um de nós nas suas tentações e armadilhas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento
e perspicácia para atacar Jó, que é o livro que nós estamos estudando. E também, por analogia, ele faz a mesma coisa para nos alcançar, para nos atingir. Não pense que eu e você, nós sejamos melhores do que Jó. Pelo contrário, Jó, Deus deu testemunho dele que ele era perfeito. Eu não sei qual é o seu testemunho, eu sei qual é o meu testemunho. Então nós temos que nos esforçarmos para conhecer os ardis do diabo, porque ele é perspicaz, ele tem conhecimento. Por isso devemos vigiar em toda a nossa maneira de viver. Resumindo esse tópico 1, o diabo é um ser espiritual criado e dotado de personalidade. Então ele é um ser da classe angelical, foi criado na eternidade passada por Deus e ele é dotado de personalidade. Ele tem atributos inteligentes, atributos de pessoa, né? Tópico número 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Primeiro, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano, Jó 1:12, que nós já lemos, mas diz assim, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. No capítulo 2, verso 6, diz, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então veja, Deus deu autorização para o diabo agir. Tá? Através de suas ações, agora entra uma outra parte, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo, primeiro, provocar dor, segundo, provocar sofrimento nos seres humanos. Então, é da natureza dele. Tudo que tem de ruim no mundo, 90% ou 99% é causado pelo diabo e seus demônios. Tá? Então, o objetivo dele é provocar dor e sofrimento nos seres humanos. No livro de Jó, Satanás impõe ao patriarca Jó um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Mesmo aqueles que foram lançados em cadeias, lançados em fornalha, lançados em cova de leão, mesmo esses aí, aparentemente, não sofreu como Jó. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente, ou seja, não demorou nem um dia, nem poucas horas. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó, quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada, seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, morreram na mesma hora, com a queda do telhado da sua casa, da casa deles. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz, de Jó, não cessou com a perda da família. O diabo infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então veja, podemos aqui estender, se você está num quarto escuro, se você está numa cadeia, se você está aprisionado a algum problema, alguma situação que te faz sofrer, lembre-se desse personagem Jó. Tá? Isso que todos os seres humanos passam na face da terra é causado pelo mesmo ser
chamado diabo e seus demônios. E isso nós só combatemos com a ajuda de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Então ele perdeu a família, ele perdeu os bens, tá? E em última instância ele foi acometido por uma doença que Satanás colocou no corpo dele, que o fez isolar-se de tudo e de todos. Número 3, então, as obras de Satanás causar dor e sofrimento. Segundo, subtópico, acusar. Veja, o diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. Jó, capítulo 1, versículo 10, diz assim: então, porventura, não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Isso aqui é uma acusação que o diabo está fazendo, não apenas contra Jó, mas contra Deus. Está acusando Deus. Você dá a ele do bom e do melhor. E diz: a obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Isso aqui é uma acusação contra Deus que o diabo está fazendo, no versículo 10 e no versículo 11. E aí ele diz: mas estende a tua mão, quer dizer, está incitando Deus a fazer alguma coisa, e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então o diabo estava querendo fazer o próprio Deus causar o mal a Jó, como se Deus pudesse fazer mal a alguém, já que a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Ele é amor. O diabo acusou de praticar, agora em relação a Jó, o diabo acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Aqui ele está acusando Jó. Não, Jó só serve ao Senhor, Jó só é crente porque o Senhor dá tudo para ele. É isso que Jó está dizendo. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. Vamos dar uma olhada aí em Lucas 22. Vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal. Lucas 22, a melhor Bíblia do Brasil, versículos 31 e 32. Olha o que diz: disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então o diabo pediu autorização a Jesus para tentar a Pedro, para trabalhar na vida de Pedro, para derrubar Pedro, digamos assim, E aí o diabo quis fazer com Jó, o que ele quis fazer com Jó. Ele tentou fazer com Pedro também, tá? O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Vamos ver Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10, nós temos aí, diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então veja que o diabo, o papel dele, é acusar, é tentar, e ele está na terra com esse objetivo, tá? Mas o versículo 11 diz que eles venceram, esses irmãos, venceram, e o versículo, o finalzinho, eu li o versículo 12, mas na verdade é o final do versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo,
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então esse é o papel dentro desse tempo histórico da humanidade, é o papel do diabo, acusar os filhos de Deus. Então eu e você estamos diariamente, assim como Jó, sendo acusado diante de Deus. Por isso é importante você estar em permanente oração, pedindo perdão, liberando perdão, que é para o diabo não ter do que te acusar. Quanto mais você demora em pedir perdão e se consertar com Deus, mais munição você dá para o diabo te acusar. Então, causador de sofrimento, acusar. E terceiro, papel do diabo, tentar, que está dentro também da acusação. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, aqueles povos lá próximos de Jó, povos até então nômades, andarilhos, a dizimarem os bens de Jó, a roubarem Jó, a destruir tudo que Jó tinha. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. 1 Crônicas 21:1. Nós podemos ler. Vou ler na linguagem de hoje para ganharmos tempo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21 e o versículo 1. 1 Crônicas 21 e o versículo 1, que diz assim: Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Então veja que o Satanás, ele queria atrapalhar o povo de Israel e acabou levando Davi a cair nessa tentação de fazer a contagem do povo que não havia sido autorizada por Deus. Esse foi o problema. Não foi Deus que mandou Davi contar o povo. Ele foi tentado e ali o diabo armou um laço e levou Davi a pecar. Então, a tentação, se fôssemos ficar aqui falando de tentação, que nós, o tempo inteiro, todos os seres humanos, é tentado pelo diabo e seus demônios, e nós devemos estar em permanente vigilância. Então, resumindo esse tópico, no livro de Jó, as obras de Satanás são representadas pela dor, pelo sofrimento, pela acusação e pela tentação. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Jesus também disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, não devemos brincar com o diabo, não devemos brincar com tentação, brincar com pecado. Não. Todos nós precisamos estar, como crentes, como cristãos, muito atentos, porque o diabo, como já dizia muitos patriarcas, o diabo não brinca de ser diabo. Então nós também não podemos brincar de ser crente. Tópico número 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás, ou seja, a derrota de Satanás, queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, lembrem-se que Jó é um livro poético, cheio de figuras de linguagem e metáforas principalmente. Ocaso, em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. Tá? O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás, ou a derrota, a ruína final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto.
mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá, que Deus está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então aqui nós temos um livro que é por si só já um milagre, porque é quase impossível, segundo os teatrólogos, segundo os cineastas e especialistas em mídias e escritores, é praticamente impossível você criar uma história sem o arqui-inimigo. Você sempre tem o mal e o bem, e aqui não. Aqui, a partir do capítulo 3, o inimigo, o personagem do mal, ele para de agir, ele não tem mais voz. Ele só volta a aparecer como derrotado já a partir do capítulo 42, lá no finalzinho do livro. Tá? Então veja que a história toda de Jó já é um milagre por si só. É uma narrativa em que só temos o personagem principal, que é Jó. Tá? Número 2, Jó, e já estamos caminhando para o final. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Então ele começa com tragédia e termina com a vitória de Jó, com o bem vencendo o mal, com Deus sendo vitorioso na vida de Jó. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, ele saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. Então a graça de Deus, meu irmão, sempre estará com os seus filhos, não importa os sofrimentos que estejamos passando, a graça de Deus estará presente para nos levar à vitória final. Então, com Jó não foi diferente. No momento oportuno, ela se manifestou. Isso está em Jó 38 e o versículo 1. Jó capítulo 38, olha o que diz o texto e o versículo 1. Depois disso, então veja, depois de toda essa tragédia que Jó passou, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então veja, depois de tudo, parece que Deus não estava lá, mas estava, só que oculto, em silêncio. E agora, a partir desse versículo, então, Deus vai começar um diálogo com Jó. Tá? Então, a graça se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11, lá no Novo Testamento. Se você puder olhar, depois de Timóteo, hoje 1 e 2 Timóteo, tem Tito, é um versículo muito interessante, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça, ela é encarnada em Cristo Jesus, que veio salvar a humanidade. Então, ela também se manifestou, trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Então aqui era a graça que há em Jesus se manifestando já no Antigo Testamento, lá na vida de Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Está lá em Jó 42,
e já estamos concluindo no versículo de número 7 e 8, que nós leremos. Jó 42, versículos 7 e 8 diz assim: Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí tomai, pois, bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então veja que no capítulo 1 Deus dá testemunho de Jó, e agora no capítulo 42 Deus termina confirmando que ele estava certo, que Jó era fiel, que Jó era reto, que Jó era temente a ele. Resumindo o tópico 3, o livro de Jó mostra indiretamente o ocaso do diabo e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. Assim nós finalizamos o tópico número 3, a lição número 3, melhor dizendo. Jó é a realidade de Satanás. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima videoaula, se assim Deus o permitir. A paz do Senhor.